E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. O dólar, ele já foi mais barato do que R$ 1. E ele nunca vai voltar a ser isso. Eu tenho uma vez que eu fui... Inclusive, a vez que eu fui pela primeira vez para a Argentina, eu viajei com o dólar a 2,50. Não acho que isso volte, né? Essa época doce e tudo mais, esse cenário. Mas, assim, eu acho que a longo prazo, se as medidas hoje continuarem sendo executadas, eu não vejo porquê do dólar continuar no preço ou no intervalo de variação do que está hoje, dos últimos anos. Porque, de fato, ele não teve uma aceleração, dólar a 6, dólar a 7, né, de 2 anos atrás para agora, isso não aconteceu. Mas é algo que é a mesma coisa com a inflação, que pode ir subindo e acontecer em determinado momento de uma forma muito mais rápida, a depender da desvalorização da nossa moeda. E a desvalorização da nossa moeda, que é o real, ela é causada por todos esses fatores que a gente já discutiu aqui. A impressão, a inflação, o aumento dos gastos públicos e por aí vai. Vamos lá. O arcabouço fiscal, sem dúvida que não é um grande marco fiscal que vai alçar o Brasil a voos sustentáveis de crescimento, vai ser de novo o voo de galinha, o voo de galinha manca. Assim, não tem como fugir disso porque as raízes dos nossos problemas, que impede o crescimento econômico, que mina a produtividade da economia, isso continua inatacado. Então não tem como mudar o nosso crescimento no longo prazo. Mas também não é um descalabro completo. Não é um cheque em branco. Tem seus furos, sim, ele é ruim. Para mim, ele é pior do que era o teto de gastos, mas ele foi despiorado desde que foi apresentado. Agora, quando eles fizeram a divulgação, que foi no final de março, e depois quando teve a peça original, realmente ali era quase um cheque em branco, porque eles estavam, inclusive, revogando de forma velada a lei de responsabilidade fiscal, porque o não cumprimento das metas nem configuraria uma infração da LRF. Então, a meta era só para constar. Agora mudou, está um pouquinho mais restritivo, depois que o relator alterou, e que foi aprovado na terça-feira, dia 23 de maio. A gente teve a introdução dos contingenciamentos de gasto, que tem uma revisão da meta a cada 2 meses, e também novos gatilhos. Então, se não cumprirem as metas, aí não vai poder criar novo cargo obrigatório, despesa obrigatória, enfim, uma série de gatilhos que ajuda a minimizar o estrago fiscal que poderia ser, pelo menos no arcabouço inicial. Dito isso, eu não acho que esse arcabouço vai levar o Brasil para a Argentina. Tem risco, ele pode piorar, daqui a pouco a questão política pode abrir brechas. A gente precisa sempre manter a guarda elevada, porque, aí volta o que a Josi comentou, a premissa que esse governo parte é a premissa de que gasto é vida e que não pode ser reduzido de forma alguma. Então, o arcabouço fiscal ou qualquer outro regime fiscal, ele serve apenas para agradar ao incômodo do mercado que fica enchendo o saco do governo. Porque para ele aumentaria o gasto ao máximo. Já que ele não pode, ele está, ok, isso aqui vocês aceitam? Então tá, vamos assim. Mas a premissa é não reduzir o gasto. E qualquer ajuste fiscal, ele deve vir ou via aumento de arrecadação, ou aumento de diminuir a sonegação, enfim, alguma outra mágica para aumentar a arrecadação, ou, que seria o ideal, o crescimento econômico. Daí a grande insistência do Lula em reduzir a fórceps e logo a taxa de juros. Porque esse é o grande plano econômico dele. Já que eles não podem porque não querem jamais reduzir gasto público, e se a arrecadação não sobe, haverá um déficit, a única forma é, vamos fazer a economia bombar, aí aumenta a arrecadação, resolve o problema fiscal, todo mundo fica feliz e ninguém me incomoda mais. Então esse é o grande objetivo para reduzir logo a taxa de juros. Só que não é tão simples. Então, já que não pode reduzir a taxa de juros, agora a outra estratégia, o novo pilar deles é o crédito subsidiado. Cada vez mais estão falando de como aumentar o crédito subsidiado. Só que a gente está um pouco calejado da experiência com a Dilma, que isso foi um programa que foi muito abusado. O BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, os bancos regionais, BNB, BRB,
Ali foi um abuso completo dos bancos públicos. E hoje a gente tem um nível de supervisão e transparência maior no que pode ser feito com o BNDES, por exemplo. Então não é mais tão simples, toca o BNDES aí, o PSI, o Programa de Sustentação do Investimento. O que eles fizeram naquela época, 2011 até 2014, era crédito subsidiado com juro nominal de 2,5%. Nominal, com a inflação já estava em quase 10%. Não tem como não dar errado. Hoje é mais difícil por essa via. Por isso eu digo até que o governo PT agora está mais amarrado, ele não consegue fazer tudo o que gostaria. Mas esse é o plano, fazer a economia bombar, eu vou de galinha, azar, a gente consegue pelo menos ganhar um pouco de tempo. Só complementando em relação às críticas do arcabouço, né? De fato, despiorou da última versão, mas assim... Despiorou virou uma palavra foi pro nova, vocabulário né? agora. Mas o que não me desce são os pontos das punições, que não são punições, como é que chama? Sanções. Sanções não, ajustes não. Contingenciamento? Não, ou gatilho? era até um termo mais popular, enfim. Mas, assim, que são os puxões de orelha ali. Porque, para mim, isso não é punição. Se você ultrapassa aqui os limites, você não pode reajustar salário ou criar novos cargos. Cara, mas isso é o básico. É o que sempre deveria ter sido feito, né? E aí tá. Aí depois vai seguindo e tudo mais. Então, assim, aí tem uma outra versão de punições, né? Criação de novas despesas e tudo mais. Inclusive, também tem o ponto de liberar crédito suplementar, que é É uma brecha, é um risco. Brechona, né? Outra coisa, esse novo arcabouço, ele não é emenda constitucional, ele é por lei complementar. Então, o que isso significa na prática? Que os ajustes vão ser muito mais fáceis e quando o chefe do executivo, vulgo Lula, ele extrapolar ali, ele vai simplesmente ter que se justificar no próximo ano ali, se justificar formalmente. Então, assim, é justamente a gente vai dar um jeito, só se justificar. Então, é nisso que eu vejo o maior perigo, assim.